Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira para falar de NFL, a primeira parte do nosso encontro. Teremos live nessa noite, mas agora é hora de falar de Monday Night Football, da vitória dos Eagles sobre os Chiefs. Vamos passar também por notícias, né? Gente machucada, gente perdendo a posição de titular. Quero saber a sua opinião, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Você que chegou agora ao Toque Passa, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafael Bellatini e aqui a gente fala de futebol americano quase todos os dias, então se inscreva no canal. Você que pode colaborar um pouquinho mais ainda, faça como o Everton Rocha, o mais novo membro aqui no nosso clube de sócios, o Clube Amigo Ligado, que tem um grupo no Telegram sensacional. O Everton já está lá, já foi muito bem recebido. Com 200 membros aqui, eu vou sortear mais uma jersey, né? Vai ter uma premiação especial, mais uma jersey, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e sortear 3 camisas da Fanatic Sport Nation, que é a nossa parceira. Se você não conhece a Fanatic ainda, tá perdendo tempo. Aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto. Todo mês também eu sorteio uma camisa da Fanática. E você que gosta de apostas esportivas, eu recomendo que você conheça a Bet Mais. Aqui embaixo tem link para você abrir sua conta na Bet Mais através do Toque Passa. E vamos nessa que tem muita coisa para falar, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, começar lembrando então que a partir das 7h30 da noite teremos nossa live para passar limpo a semana 11 e eu estarei lá com o Ivo Stank conversando bastante de tudo com vocês também no chat, falando tudo que rolou, né? Os jogos que eu não comentei ontem, o pessoal me cobrou aí do Dallas Cowboys, vai ser comentado também nesta terça-feira a partir das 7h30 da noite no horário de Brasília. Se inscreva no canal e clica no sininho aqui para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Vou aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, aniversário dela hoje. Parabéns, Larissa, e muito obrigado por compreender que ontem, na noite do nosso aniversário de casamento, eu dormi na sala para assistir o Monday Night Football, para acordar cedo, para gravar aqui no Toque Passa. E hoje à noite eu vou fazer essa live. Então, pô, façam valer a pena por ela aqui o sacrifício que a gente tá tendo, né? E ela que tá pagando por isso aqui. Muito obrigado pela sua compreensão. Obrigado, Larissa. Vamos lá então começar falando do jogo de ontem, que teve aquele gostinho de revanche para a equipe do Philadelphia Eagles. É claro que não devolve, não dá o título do Super Bowl, mas, né, para vencer aqui, reencontro do último Super Bowl. E agora tivemos um resultado diferente do que foi em fevereiro. O Philadelphia Eagles conseguiu dar esse troco, pelo menos, né, significativo, que deixa a equipe com campanha 9-1, segundo ano consecutivo com essa numeração maravilhosa, 9-1, né? Ter um rebote de Super Bowl geralmente é complicado quando você perde, e mesmo assim eles estão mantendo um altíssimo nível, melhor campanha de toda a NFL, líderes da NFC. Enquanto isso, os Chiefs perderam a liderança da AFC, caíram para 7-3 e estão atrás da equipe dos Ravens, que tem um jogo a mais, e estão com 8-3. Eu sei que todo mundo vai querer começar falando sobre os drops, mas eu vou dar uma moral realmente para a equipe dos Eagles. Eu sei que as duas torcidas aqui, elas são um pouquinho... Aqui no Toque Passa tem muita gente que é melindrada, né? Se eu apostasse nos Chiefs, iam falar assim, aí, tá vendo? Ninguém dá moral. Vai aparecer gente falando assim, ai, tá vendo? Ah, os Eagles aqui, vocês não dão moral pros Eagles. Se eu falasse que ia dar Eagles, o pessoal fala, isso, duvida no Mahomes. A questão é que eu achava que ia ser um jogo equilibradíssimo mesmo. E aí o mando de campo, né, por ser jogo lá em Kansas City, eu apostei na vitória dos Chiefs. Se fosse na Filadélfia, eu cravaria a vitória dos Eagles. E, cara, durante o jogo inteiro eu achei que ia acertar, né? A equipe dos Chiefs fez uma partida que, apesar da derrota, e alguns pontos que eu vou destacar, mostrou um jogo. Parecia que eles tinham controle do jogo. Né? A defesa fazia diferença. A defesa complicou muito a vida do Hurts. No primeiro tempo, os Eagles sofreram muito. Eles tiveram 78 jardas totais ofensivas apenas. Isso sendo que teve uma campanha de 70 jardas para anotar o touchdown. O placar era 17-7 e tudo vinha dessa pressão que a defesa jogava para cima do Jalen Hurts. O Hurts tinha sido sacado 5 vezes, recorde na carreira do jogador, em um primeiro tempo apenas. Nunca tinha sido sacado 5 vezes num jogo só, num primeiro tempo. 58% dos snaps sendo pressionado. Ele teve apenas 46 jardas passadas com tanta pressão chegando assim, né? E em situações de terceira descida, a equipe dos Eagles chegou nesse jogo como a melhor equipe em terceiras descidas na temporada. Teve apenas 3 situações de terceira descida, nenhuma era de touch push, eram mais longas, e nas 3 oportunidades o Hurts foi sacado, mostrando o quão difícil estava passar por essa defesa do Kansas City Chiefs. 4 punts seguidos para os Eagles, né? Desde que o Hurts virou titular,
Os Eagles não tinham tido 4 punts seguidos com o Hurts de titular, não tinha rolado isso. Então mostra o quanto essa defesa dos Chiefs conseguiu levar trabalho. Depois de 3 quartos, o ataque dos Eagles tinha produzido 146 jardas. Mas aí também tem o lado positivo, que a defesa dos Eagles, ela trabalhou bem. Eu estou trazendo aqui esses números de como os Chiefs conseguiram parar, mas a defesa dos Eagles apareceram bem também, conseguindo manter o time em campo, manter o time dentro do jogo, né? Depois da interceptação do Hurts, o Hurts foi interceptado ali no primeiro tempo, ainda no segundo quarto, os Eagles interceptaram o Mahomes dentro da red zone, dentro da end zone, aliás, pegaram a bola ali e impediram o touchdown. No segundo tempo, quando a coisa ainda estava complicada, no terceiro quarto, os Eagles tinha acabado de diminuir a diferença, né? Eles tinham acabado de diminuir a diferença para 17-14, e aí os Chiefs já estavam na red zone, eles tinham a chance de novo colocar a diferença em 2 posses de bola, e aí o que aconteceu? Forçam um fumble para cima do Travis Kelce dentro da red zone. Então, dá para dizer que a defesa roubou ali 6 pontos pelo menos, né? 2 field goals, podia ser 10 pontos, um touchdown e um field goal, ou então 14 pontos, 2 touchdowns. A defesa manteve a equipe dos Eagles no jogo, assim como a defesa dos Chiefs mantinha a equipe dos Chiefs em campo. Só que aí fez a diferença, né? Ontem o A.J. Brown não teve um jogo para se lembrar, né? Uma recepção apenas para 8 jardas. A interceptação, inclusive, foi num passe que era voltado para ele, e ali, pelo jeito, rolou uma falha de comunicação, né? O A.J. Brown tentou esticar o campo, tentou fazer uma rota um pouquinho mais longa, enquanto o Hurts, como estava sendo pressionado, não conseguiu ver essa mesma coisa que o Brown, e acabou passando um passe mais curto, acabou sendo interceptado. Mas aí os Eagles contaram com o Devonta Smith, né? O Devonta Smith teve 6 recepções, 99 jardas, e a recepção de 41 jardas que deixou o time ali na boca da endzone para fazer a total touchdown da virada no touch push, mas foi mérito dele, uma recepção de 41 jardas, muito bem. É um jogador excepcional, né? Essa dupla de recebedores, por isso que eu falo, eu vejo um talento nessa equipe dos Eagles. O elenco para mim é melhor que o dos Chiefs. Ele é mais equilibrado, ele tem mais talento, tem mais qualidade, mais jogadores de qualidade nesse time. Talvez você tenha ali o fora de série, que é o Mahomes, ele é o cara especial. Você tem o Travis Kelce, você tem o Chris Jones. Mas quando você pega na média, a equipe dos Eagles ela é superior. A qualidade dos recebedores, o Hurts é um baita no quarterback, aí você tem o Devonta Smith, você tem o A.J. Brown, você tem uma defesa com vários e vários e vários talentos. É um time mais equilibrado para mim, né? Por isso que até a questão da aposta eu ficava meio assim na dúvida do que ia ser, porque eu gosto bastante desse time dos Eagles. Gosto mesmo. Eu acho que é um time que pode sim sonhar em voltar no Super Bowl, por mais difícil que isso esteja, ainda mais porque a NFC esse ano tem, vamos lá, a equipe dos 49ers é candidatíssima. O Dallas Cowboys, até pela rivalidade, pode dar trabalho. Então é mais disputada essa NFC do que a AFC, do que a gente até esperava, né? Acho que a AFC deu uma caidinha. E aí a gente olha lá pros Chiefs, cara, eu ainda não entendo, eu acho que o Rashid Rice tinha que ter mais targets, né? Ele foi alvo 5 vezes, recebeu 4 desses passos, 42 jardas. O principal recebedor do time acabou sendo o Justin Watson, né? Teve mais alvos para ele, 11 targets, 5 recepções, e aí liderou o time com 53 jardas e teve um touchdown. O Travis Kelce também teve um touchdown, mas foi um traço do que a gente está acostumado, né? Travis Kelce, pegar aqui os números certinho aqui dele, ó, foram 9 targets, 7 recepções, 44 jardas. Sofreu o fumble ainda, né? Cabeça devia estar lá no Rio de Janeiro, pensando ali no amor da vida dele, né? O Kadarius Toney, que começou o ano, que a gente falando assim, pô, os Chiefs estão apostando que ele vai ser o cara, que ele vai ser o wide receiver número 1, parece que virou um special teamer, né? Cada vez menos envolvido ali assim no jogo. 2 targets, 2 recepções, 12 jardas, mas não é um cara que diferente, né? E aí tem o Marcus Valdes-Scantling, que acabou virando a cara da derrota, né? Saiu lá batendo o capacete, tá puto. Ele é veloz, ele mostrou isso, mas, cara, ele não segurou o passe no Mahomes, que provavelmente seria um touchdown lindo, o touchdown da virada. Daria tempo no relógio ainda para a equipe dos Eagles buscarem uma revirada, mas não tenho o que dizer. Esse lance aqui é muito emblemático. No mínimo, o Valdes-Scantling ia conseguir fazer o que o Devonta Smith fez, né? Fazer a recepção, tomava um teco imediato, mas pararia ali na beiradinha da endzone com o tempo. Esse seria até um cenário melhor.
né? Porque aí você gasta o relógio mais para conseguir a vitória. O Scantling dropou. O passe, o Mahomes defendeu, inclusive, né? Putz, você podia dar um passe um pouquinho mais curto. O passe não foi tão. Mas foi muito bom. O passe foi muito bom. O passe ele é bem colocado e um recebedor de qualidade que você busca no momento desses faria a recepção. Eu não consigo imaginar o Tyreek Hill dropando um passe desse. Se dropasse, a gente fala assim, caramba, que pouco característico. Mas quando você olha o Marquez Valdes-Scantling fazendo isso, você fala assim, sabia, imaginei. Imaginei que isso ia rolar, né? Os Chiefs são agora o time, aliás, não são agora, né? Já eram o time com mais drops na temporada, só aumentou essa vantagem. Agora são 26 drops na temporada. O segundo time que mais tem é a equipe dos Jets com 20. E aí você tem depois com 19 o Cowboys e os Lions. Então a distância é muito grande. Foram 5 drops ontem, né? E a gente está falando aqui desse drop do MVS. Teve o drop do Watson, que daria first down naquela quarta para 25, que acabou decidindo o jogo. Ele tem totais condições, a bola passa no meio da mão dele, ele bate no capacete, mas ele estava na linha do first down e conseguiria esticar essa campanha, que poderia ser a campanha da vitória. Foram 3 drops no último drive. E os drops estão custando. Quem poderia imaginar, né, Chiefs, que não investir em wide receivers seria um problema? Você tem um baita no talento, você tem um quarterback que é o fora de série, você precisa investir minimamente nisso. Os recebedores dos Chiefs estão dropando 9% dos passes que vão em direção a eles. Cara, isso é muita coisa, é absurdo. Quase 10% dos passes que você manda para os seus recebedores, que teoricamente são os caras que têm que receber, estão caindo no chão por culpa deles, né? São drops. Não é questão de errar o passe, não, é drop, o passe recepcionável que acaba indo para o chão. Além dos drops, a gente tem que ficar de olho em outra coisa. Falei aqui que os Chiefs poderiam ter vencido, né? Gostei, deram um trabalho para o Hurts, a defesa fez um bom trabalho, tinham chance ali da vitória. Mas é o terceiro jogo seguido que o time não pontua no segundo tempo. Abriu 17-7 no primeiro tempo e terminou com 17 pontos o jogo. Foi assim nos últimos 2 jogos. 3 jogos sem pontuar na segunda metade das partidas é o que acontece, é o maior número da temporada, junto com Giants e Cardinals. Os Chiefs não podem estar numa estatística junto com Giants e Cardinals. Não tem como, né? Olha a situação diferente, o quanto esses times brigam por posições diferentes. Nessa temporada, os Chiefs são os piores em pontos no segundo tempo, uma média de 5,3 pontos por jogo. É o quinto pior time em jardas por jogada na segunda metade da partida, 4,4. O sétimo pior em aproveitamento para touchdown na red zone, com 42%. Nono pior time em first downs na segunda metade das partidas, com apenas 8,9 em média por partida. Então, cara, é ruim. Precisa prestar atenção. Eles estão conseguindo fazer aparentemente um bom plano de jogo, começa o jogo bem, quando o pessoal percebe o que está acontecendo, muda a história e aí não vai para lugar nenhum a equipe do Kansas City Chiefs. Precisa prestar atenção. Ainda assim, você olha e fala assim, tá, eles caíram então em segundo na AFC, talvez seja mais fácil apostar nos Chiefs ganhando a bye week na primeira rodada dos playoffs do que na equipe dos Eagles. O calendário dos Eagles é complicado. Eles têm um jogo contra os Bills, né, na Filadélfia já nessa semana. Aí eles encaram os Cowboys fora de casa, os Seahawks fora de casa. Aí tá, sequência. Ah, não, tem os 49ers ainda. Bills, 49ers, Cowboys e Seahawks. Difícil, 2 jogos em casa, Bills e 49ers, 2 jogos complicados. Depois sai contra Cowboys, complicadíssimo. Contra o Seahawks, que pode encrespar, que pode dar uma engatada bem complicada. E aí tem 3 bye weeks ali, né, que vai encarar os Giants, mas tem a rivalidade ainda, mas é Giants, Cardinals e Giants. Os 2 primeiros, né, Giants e Cardinals, o primeiro confronto com os Giants em casa, Cardinals em casa também, depois sai contra os Giants. Já o calendário dos Chiefs, eles vão encarar agora fora de casa os Raiders, mas convenhamos, né? Os Raiders não são um time tão forte assim. Aí eles saem também contra os Packers, recebem os Bills, que é um jogo mais difícil. Aí eles têm uma bye week jogando fora de casa contra os Patriots. Tem um jogo em casa contra os Raiders. Depois pegam os Bengals, mas jogando em Cincinnati. Em Cincinnati não, jogando em Kansas City, mas sem o Joe Burrow.
e fecham contra os Chargers na última semana fora de casa. Os Chargers já provavelmente eliminados, sem brigar por muita coisa, né? Eu acho que tem grandes chances de conseguir a bye week. Mas precisa prestar atenção, esse problema de recebedores é muito, muito, muito pesado. Vou tentar não me estender muito aqui nas notícias médicas, vou falar aqui primeiro que o técnico, o Brandon Staley, falou sobre o Joe Bosa, que saiu machucado na partida contra dos Green Bay Packers no final de semana, saiu no primeiro tempo ainda, e o outside linebacker deve ir parar na Injury Reserve, perdendo pelo menos 4 jogos. Ele teve uma torção ali no pé direito. O Stanley falou que não sabia muito bem afirmar se estava certo ou não, mas ele imaginava que isso ia rolar, né? Que vai acabar indo parar na Injury Reserve. É um problema, é um muito bom jogador, mas é uma lesão atrás da outra. Ele não joga uma temporada inteira desde 2019. É difícil, assim. Por outro lado, nos Ravens, o Mark Andrews talvez não tenha encerrado sua temporada. A gente falou isso aqui, né? Que a informação que veio na quinta-feira era de que ele estava fora da temporada. Se lesionou no começo do jogo da quinta-feira contra os Bengals, mas parece que não é tão ruim assim, né? Segundo o Harbaugh falou em entrevista ontem, a ideia que eles tinham lá na sexta-feira, nos primeiros exames, a primeira observação, era uma e agora parece que não tá tão ruim, então em algum momento eles podem voltar, eles não sabem ainda se seria uma questão de playoff ou não, ele não quis entrar nesse ponto, mas não acabou. Ainda tem chance do Andrews voltar a jogar na equipe dos Ravens nessa temporada. Nos Rams, o Cooper Kupp sofreu uma lesão no tornozelo no jogo do final de semana contra o Seattle Seahawks, né? E saiu machucado no segundo quarto. E o Sean McVay falou que é uma questão de dia a dia, vai ser avaliado antes, né? Pô, tem condição, não tem condição. E talvez ele jogue já nessa semana 12 contra o Arizona Cardinals. E quem tá fora mesmo é o Talanoa Hufanga, defensive back da equipe do San Francisco 49ers, tem uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Cara, um lance muito ruim, né, contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu tava no Red Zone, a gente viu esse lance ali ao vivo e a gente acabou brincando, porque é uma finta do Rachaad White, né? O Rachaad White recebe um passe do Baker e ele vai na finta aqui, deixa no chão o Hufanga, só que nessa o Hufanga travou o pé direito no chão e tentou virar na finta, e no que ele foi virar, soltou ali o ligamento e o Hufanga levou a pior, tá fora da temporada agora, um tempinho de recuperação. Vamos ver como é que vai reagir essa secundária da equipe dos 49ers. Eu não acho que vai ser uma perda grande, o Hufanga estava fazendo uma boa temporada, mas eu acho que eles vão conseguir sair bem, né, dentro das possibilidades, a equipe dos 49ers. E pra gente fechar o vídeo aqui, eu tenho que falar do fim do reinado de terror, o terror pelo que a gente via, né, de Zach Wilson na equipe do New York Jets, antes tarde do que mais tarde, e finalmente o técnico Robert Saleh soltou a mão do garoto, né, falou, não dá mais, eu tô abraçado a você aqui, mas eu tô me ferrando nessa, e ele afirmou que o Tim Boyle vai ser o quarterback titular no jogo da sexta-feira, o jogo do Black Friday, contra a equipe do Miami Dolphins. E não é só isso, tá? O Trevor Siemian, que tinha assinado com o Practice Squad, vira o quarterback 2 e o Zach Wilson sai do posto de titular absoluto para o posto de quarterback de emergência. O terceiro vai ficar lá. Assim, se todo mundo morrer, ele entra em campo. Essa é a ideia. O torcedor dos Jets está rezando muito pro Boyle, rezando bastante aqui pro Trevor Siemian. Por pior que os dois sejam, ninguém mais aguenta isso. Até teve um comentário, eu não sei se era a questão do Zach Wilson que estava falando assim, mas veio nas redes sociais para mim, no Red Zone, e falou assim, pô, você pode criticar o cara, mas não precisa humilhar. Bom, não sou eu que estava humilhando o Zach Wilson, acho que era ele que estava se humilhando lá o tempo inteiro, né? Uma besteira atrás da outra. Ontem eu estava assistindo o Pat McAfee e ele falando que ele falou assim, cara, eu não aguento, mas eu estou doente de assistir esse cara. Tá, assim, é unanimidade. É muito ruim de ver jogar. É muito ruim. Porque a linha é ruim, só que aí ele segura mais tempo a bola, ele toma decisões erradas. É um erro atrás do outro. O Zach Wilson, muito, muito mal mesmo. Eu sei que o plano dos Jets esse ano era contar com o Aaron Rodgers. E aí, pelo que foi falado, né? Porque pra mim eu tinha dispensado o Zach Wilson. Mas eles mantiveram lá, imaginando que ó, o Aaron Rodgers vai jogar 2 anos. Nesses 2 anos, o Zach Wilson fica ali, né? Ele não é um cara caro, a gente já gastou uma escolha de primeira rodada nele. Quem sabe ele vai aprendendo alguma coisa com o Aaron Rodgers. E aí, no fim desses 2 anos, a gente vai ter que resolver a casa. Espero, né? Com um Super Bowl conquistado, quem sabe.
E aí a gente bota o Zach Wilson, se não der certo, a gente vai atrás de outro jogador, já no final do contrato do Zach Wilson não vai ter muito problema. Só que precisou usar em cima da hora. E não deu, tá? Nessa temporada ele teve 6 passos para touchdown, 7 interceptações, 59,2% de passes completados, sendo que nos últimos 5 jogos caiu ainda para 55,6%. Em sua passagem pelos Jets, né, desde o começo lá, são 11 vitórias e 20 derrotas como titular, 21 passos para touchdown, 25 interceptações, escolha de primeira rodada, como eu disse, lá em 2021, a pick número 2, segunda escolha geral no draft, em algum lugar, quer dizer, em algum lugar não, eu sei, em São Francisco, o Sam Darnold ri e fala, hahaha, tá vendo? Né? Me dispensou, eu era ruim, me dispensou, que agora vem o futuro, fizeram a troca lá, mandaram embora, parabéns, se deu bem, né? O Sam Darnold hoje seria uma opção melhor para a equipe dos Jets do que o Zach Wilson. O Tim Boyle não vai ser bom, tá? Já vou avisando vocês, não vai ser legal. Teve só 3 jogos como titular na carreira dele, já tem 29 anos, já rodou por muito lugar aí. Os 3 jogos que ele fez foi na equipe dos Lions, 3 derrotas, passou para 3 touchdowns, teve 6 interceptações, mas é um ruim diferente, né? O Tim Boyle é o cara que estava na pré-temporada na equipe dos Jets, acabou sendo dispensado, assinou com o practice squad da equipe de Nova York e foi para o elenco principal depois da lesão do Aaron Rodgers. Aí ele entrou lá para ser o reserva. E agora é o titular. Vai ser ruim, mas é ruim diferente, pelo menos. Né? Assim, o Zach Wilson não dava mais. Acho que tirou o torcedor do sério, tirou todo mundo Porque, vamos lá, o Zach Wilson a gente se espera um pouco mais. Porque é uma pick número 2. Né? O Tim Boyle, se não fizer nada, ok, acabou o ano mesmo, vambora. Mas o Zach Wilson te dá mais raiva ainda. E pelo jeito que ele leva a partida. Né? Ele não parece se importar. Ele é um cara que é ruim e é isso, né? Esse é o meu jeito aqui, né? Faz. Errei. Olha só, errei de novo. Não é um cara que passa um comprometimento. Você não vê ele revoltado e tentando melhorar. Eu não percebi isso em momento nenhum. Uma primeira temporada como calouro muito ruim, aí ele foi lá, um monte de discurso, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, voltou na segunda temporada péssimo ainda, talvez pior, e agora não, porque eu aprendi, o Aaron Rodgers está ajudando bastante, ia fazer a vida do quarterback que chegasse um inferno, lembra dessa? E aí, tipo, cara, ele perdeu a posição pro Tim Boyle. Parabéns pro Zach Wilson. Que trabalho maravilhoso. Pessoal, é isso aqui, tá? Ó, aqui embaixo, tá? Aliás, aqui embaixo não. Você se inscreve no canal, clica no sininho, porque vai ter a nossa live hoje a partir das 7h30, eu e o Ivo Stank conversando de tudo da rodada, passando, o pessoal cobrou aí que eu não falei dos Cowboys, vou falar dos Cowboys, vamos falar de todos os times, todos os jogos que rolaram na temporada, você participa com a gente a partir das 7h30 da noite, no horário de Brasília, se inscreve no canal, compartilha o que passa e até mais. Aquele abraço.